13 de novembro, 10h19 da noite. Bora para mais um vídeo. Para quem não me conhece, está vendo esse meu vídeo, está me vendo pela primeira vez, eu sou o Marcos. Eu estou fazendo uma série de 100 vídeos em 100 dias. Esse aqui é o vídeo de número 78. No primeiro bloco de 50 vídeos, eu fiz vídeos sobre meus valores, minhas crenças. Então eu falei sobre paternidade, eu falei sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Contei um pouco de algumas experiências, então teve vídeo lá que eu simplesmente falei, cara, hoje aconteceu tal coisa. Então eu falei sobre algumas experiências e comecei a descrever a minha jornada de 2025. Por que para mim é importante o 2025? Porque em janeiro desse ano eu me coloquei no modo aluno. Então eu decidi que eu voltaria a estudar, que eu voltaria a ler e eu tenho contado um pouco dessa experiência. Então, se vocês tiverem curiosidade, visitem lá os outros vídeos que vocês vão ter uma palhinha de quem eu sou. No segundo bloco aí dos 50 vídeos, dos mais 50, né, dos 51 até o 100, eu decidi incluir também o meu conhecimento profissional. Decidi falar como que eu ganho dinheiro na vida real, né? Se a gente considerar que o digital não é real. E aí eu comecei a falar sobre comércio e logística internacional, tá? E, obviamente, eu continuei falando algumas crenças, então eu estou intercalando um pouco de vídeos técnicos, vídeos profissionais, né? E vídeos de pensamentos, valores e assim vai. E hoje, dando continuidade aqui à parte técnica, eu estou explicando sobre cada termo que está listado nos Incoterms 2020. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da história do Incoterms 2020, é só revisitar também alguns vídeos atrás aí que eu falei sobre ele, tá bom? E hoje eu vou falar sobre o CIF, Cost, Insurance and Freight. Em primeiro lugar, que você precisa saber é que esse termo ele só pode ser utilizado no modal marítimo, tá bom? E o CIF, ele pode, inicialmente, à primeira vista, ele pode gerar uma certa polêmica, mas depois que a gente o entende bem, ele se torna uma ótima opção para nós trabalharmos com ele na logística internacional. Então vamos lá. A responsabilidade, só um parênteses, né, antes que eu me esqueça. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente vai dividir a responsabilidade em duas partes, risco e custo, tá? O CIF, ele ainda gera um pouco mais de polêmica, porque quando a gente fala de responsabilidade de risco, a gente já inclui em nosso entendimento a parte do seguro da carga, tá? Então, é por isso que vocês vão entender a polêmica aqui do CIF, que é o seguinte, ó, o vendedor ele é responsável pelo pagamento de todos os custos do transporte até o porto de destino, tá? Então, da mercadoria saindo da fábrica até o porto de destino é de responsabilidade do vendedor. Até aqui tá fácil. E ele, vendedor, ele é responsável pela contratação do seguro para cobrir a carga durante esse transporte da fábrica até o destino final. Que aí é o que a gente fala do transporte principal, né? Ele é responsável. E como o CIF ele fala Cost, Insurance and Freight, o insurance é o seguro, né, em inglês. O vendedor ele também é responsável e ele é obrigado a contratar um serviço que ofereça cobertura para esse transporte principal. Só que essa cobertura ela é uma cobertura mínima que fala. É uma cobertura mínima. Então, se o comprador ele quiser
e ele avaliar a necessidade de fazer um seguro complementar, ele pode fazer um seguro complementar a esse seguro mínimo que o vendedor contratou. Agora, vamos falar um pouquinho de seguro aqui para não perder o foco, né? Só que o risco no CIF, o risco do vendedor, ele termina quando a carga ela está a bordo do navio. Então é por isso que ele gera um pouco de polêmica. Porque assim, os custos, o vendedor até o destino, até o porto de destino final. Até o porto de destino, né? Do país de destino. O seguro, ele é responsável por contratar o seguro do que vai cobrir, né, que tem essa cobertura mínima do transporte internacional, que ele cubra essa carga durante o transporte principal. Só que o risco, ele é transferido do vendedor para comprador quando a carga ela é colocada a bordo do navio ainda no porto de embarque. Então é por isso que muita gente fala, pô, mas espera aí, se a responsabilidade, né, se a transferência do risco ela é feita quando a carga é colocada a bordo do navio ainda no porto de embarque, por que o vendedor ele é responsável por contratar o seguro que vai cobrir a carga no transporte principal? Pois é. Não me pergunte por quê, eu só sei que é assim. O CIF, ele está regido dessa forma. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que a parte de seguro é de responsabilidade do vendedor, ele vai pagar, ele que vai contratar, ele pode contratar a cobertura mínima para cobrir o transporte da carga no transporte principal, tá? Nesse percurso. Mas o risco, a partir do momento que a carga está a bordo do navio, é do comprador. Então, qualquer dano, qualquer avaria é de responsabilidade do comprador. Então, o vendedor, quando ele contrata o seguro para esse embarque, caso aconteça alguma coisa, ele paga, só que caso aconteça alguma coisa com a carga, quem vai receber lá o prêmio, né, é o comprador. Então é por isso que essa transferência de risco, ela precisa ficar muito clara e ela é importantíssima para que caso haja uma avaria de carga, um perdimento, é o comprador que é ele que tem o direito de receber o ressarcimento do valor da mercadoria, tá? E o comprador, ele assume os riscos depois da carga no porto de destino. Então, ele assume os custos, né? Então ele vai desembaraçar, ele que é responsável pelo desembaraço de importação, ele que é responsável pela descarga e responsável pelo transporte da mercadoria até o destino final. Ficou claro isso aqui do CIF? Se não ficou, se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, porque como eu falei, ele é um pouco polêmico por conta dessa diferença aí de transferência de custo, risco e seguro, tá bom? E se você precisa de alguém que você possa confiar no embarque da sua carga, entre em contato conosco, é www.morettilogistics.com.br. Desde 2016, eu fundei essa empresa junto com a minha esposa Juliana e com o meu amigão Gabriel, e nós já coordenamos desde então mais de 4.000 embarques. E antes da abertura dessa empresa, nós trabalhávamos já na área. Então nós temos mais de 20 anos de experiência, cada um de nós tem mais de 20 anos de experiência na área. Então se você quer contar com alguém que conheça do assunto, entre em contato com a gente. Muito obrigado e até amanhã.